Bem provável que você já ouviu falar numa injeçãozinha quase mágica que parece esticar a pele, eliminar linhas de expressão, as rugas, rejuvenescimento. O queridinho da saúde estética, toxina botulínica. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre tudo que você precisa saber para entender desse procedimento e verificar se ele é uma boa opção para o seu caso. Agora, se você percebe que sua pele está desvitalizada, poderia ter um aspecto mais jovial, tem muitas linhas de expressão, uma musculatura muito forte que fica fazendo caretas ali o tempo inteiro, ou até mesmo que essas linhas já estão se transformando em rugas ou rugas já marcadas no rosto. Então a gente precisa conversar sobre esse procedimento que pode ser bem interessante para você. Pessoal, em primeiro lugar, o que a toxina botulínica faz? Ela paralisa a musculatura. Então, se eu tô com essa musculatura paralisada, eu não consigo mover. Se eu não movimento meu músculo, então isso aqui, ó, as caretas não vão acontecer. Se eu não movimento o músculo, a pele não movimenta. Se a pele não movimenta, não vai ter linha de expressão. Se não tem linha de expressão, essa linha não vai se transformar em rugas no futuro. Pensa, a gente faz caretas por anos a fio. Então chega uma hora ali, por volta ali, muitas vezes dos 30, 40, 50, isso vai só se intensificando, porque aquelas musculaturas que a gente mais usa, é elas que vão entregar as rugas, né? Então assim, a gente tem essa questão. Por isso a gente fala muito, toxina botulínica, a gente tem que pensar no que a gente quer. Se eu tenho um rosto muito marcado, cheio de rugas, será que a toxina botulínica vai ser o procedimento ideal para esse rosto? Gente, ela não vai esticar aquela pele, porque aquilo ali já tem uma depressão naquele lugar, já tem uma ruga marcada. Agora, se eu tenho uma ruga marcada aqui assim no meio e não paralisar essa musculatura, continuar fazendo as minhas caretas, as minhas expressões faciais, com o tempo vão surgir outras rugas. Aquelas que hoje são linhas de expressão, no futuro vão se tornar rugas. Então, quando a gente fala do processo preventivo da toxina botulínica, é nesse sentido, né? Então, assim, aquilo que já está marcado, ele não vai fazer efeito. Mas ele vai evitar que novas marcações, novas rugas surjam. Então, quando eu já tenho um rosto com rugas, com linhas que me incomodam, não é a toxina botulínica que eu tenho que fazer no primeiro momento. É aí que muitas vezes os clientes, às vezes acham que o profissional está querendo empurrar outros procedimentos. Mas não é. Gente, a toxina botulínica, ela é a cereja do bolo. Então, se eu aplico a toxina botulínica numa pele, num rosto que está desvitalizado, desidratado, com muitas rugas, precisando de estímulo de colágeno, de nutrição, você acha que o efeito vai ser o mesmo se eu tiver uma pele bem cuidada, bem nutrida, bem hidratada, com o estímulo correto de colágeno? Claro que não. Então eu preciso, muitas vezes, fazer outro procedimento para ter o efeito que eu quero. Então por isso que é importante a gente entender aqui qual que é o mecanismo de ação. Porque se eu tô ciente que, olha, eu não quero fazer mais nenhum procedimento, quero fazer só a toxina botulínica, então eu tenho que estar ciente que aquilo que já está marcado no meu rosto não vai sair com a toxina botulínica. Para esse caso, seriam outros procedimentos. Por exemplo, microagulhamento, radiofrequência, bioestimuladores, skin dust, outros procedimentos, né? Para a gente poder conseguir nivelar essa pele, suavizar essas rugas e aí eu paralisar essa musculatura. Isso que é o efeito, assim, o primordial, o ideal, né? Agora, se eu tô disposta a fazer esse tratamento, o meu resultado vai ser muito melhor. Agora, se eu quero simplesmente paralisar aquela musculatura, então, aonde a ruga chegou, ela vai estacionar e as outras linhas de expressão que eram feitas com a expressão facial não vão ocorrer. Agora, tempo de ação. Gente, o tempo de ação, ele varia demais, de pessoa para pessoa. O que acontece? Se eu tenho uma musculatura muito forte, que movimenta muito, então eu vou ter o meu efeito diminuído. Se eu faço atividade física intensa, eu vou ter meu efeito diminuído. Se eu tenho uma musculatura mais devagar, que não é tão expressiva, a tendência desse efeito ser aumentado. Em geral, a gente fala que é de 2 a 4 meses de duração.
mas isso varia demais de pessoa para pessoa. Agora, nossa, Raquel, durou só 2 meses. Gente, 2 meses que você conseguiu poupar a sua pele de ficar toda hora ali sendo movimentada e marcada, tá? Agora, nossa, durou só 2 meses, então quando acabar o efeito eu faço de novo. Não deve ser assim, gente. Por quê? Se eu faço com intervalos muito curtos, tá? O que que seria isso? Até bem pouco tempo atrás, o intervalo recomendado era de 6 meses. Putz, eu fiquei com 2 meses, 3 meses de efeito, tenho que ficar esperar dar os 6 meses para poder fazer de novo. Hoje já estão se analisando de 4 em 4 meses, tá? Mas eu não posso fazer menos que isso. Por quê? O meu organismo pode entender essa exposição mais frequente à toxina botulínica como algo que tem que ser combatido. E aí eu crio um anticorpo contra a toxina botulínica. O que isso vai acontecer? A próxima vez que eu aplicar vai ter menos efeito ainda. Então, se eu vou perdendo esse procedimento que é tão coringa. Então, ele tem que ser usado com sabedoria, com cuidado, nos intervalos adequados, tá? Outra coisa, gente, se eu tenho, né, se eu tô gestante, se eu tô amamentando, não é indicado eu estar fazendo, né? Se eu tenho algum problema de saúde, alguma doença, eu tenho que ver no meu tratamento se isso não é contraindicado, tá? Então, tudo a gente tem que analisar. Agora, é muito comum a gente querer tratar aonde? Região de olhos, né? Ali, ó, esses sorrisos que a gente faz, cara de brava aqui entre sobrancelha, a testa, aqui o nariz, tá? A gente chama de terço superior, tá? E a toxina botulínica a gente fala dela em unidades, então geralmente a gente gasta em torno de umas 40 unidades para poder paralisar esse terço superior do rosto. Dia da aplicação de toxina botulínica, não posso pegar voo, não posso andar de avião, porque a altitude pode fazer a toxina migrar, não posso ficar tocando no lugar da aplicação, não posso deitar nas primeiras 4 horas, não posso fazer atividade física nas primeiras 4 horas, tá? Então, tudo isso são cuidados. E, gente, complicação, todo procedimento pode ter complicação, inclusive a toxina botulínica, tá? De migrar para outra musculatura. Já teve aí artistas globais com queda de pálpebra, tá? Porque aplicou, ou migrou, ou aplicou na musculatura errada. Então, se aplicar na musculatura do sorriso errada, pode ter ali um sorriso assimétrico, tá? Agora, essas intercorrências acontecem assim, na minoria dos casos. Então, procure sempre um profissional de sua confiança, com bastante experiência, que aí você vai estar sendo poupada desses riscos, tá? Então, era isso que eu queria deixar de recado aqui hoje para vocês.